Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer notícias do Palmeiras direto da Argentina. Palmeiras que enfrenta o River Plate logo mais, partida de ida das quartas de final da Taça Libertadores da América. É de suma importância o Palmeiras conseguir um bom resultado para na semana que vem, diante da sua torcida no Allianz Parque, garantir aí a vaga para a semifinal. Abel Ferreira tem duas dúvidas aí para o time de hoje. Uma dúvida na lateral direita entre Giai ou Kelvin e uma dúvida ali no meio entre Lucas Evangelista ou o Andrés Pereira. A escalação do Palmeiras saiu uma hora antes da partida. Vamos aí reagir àquilo que o jornalista e os comentaristas falaram. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Vamos para o vídeo e logo depois eu volto falando mais da partida. A preparação visando o River Plate. Os relógios de Buenos Aires marcavam exatamente 8h25 da noite, horário da chegada do Palmeiras ao hotel em Puerto Madero. Verdão que foi recepcionado por cerca de 25, 30 torcedores na porta do hotel da delegação alviverde. Nenhum jogador pôde conversar com os torcedores, assinar as camisas, alguns até com a camisa personalizada de Andrés Pereira, um dos meio-campistas que podem estar em campo, estrear como titular. Ele que já esteve em campo contra o Internacional, pode começar entre os 11, trava uma disputa acirradíssima com o Lucas Evangelista no meio de campo. E além dele, o Carlos Miguel, o outro jogador que foi relacionado e também inscrito nessa Libertadores na fase de quartas de final, e o Jefté. Os três são as novidades do Palmeiras na Libertadores da América. Agora, com relação à escalação, além da dúvida entre Lucas Evangelista e Andrés Pereira, temos na lateral direita a dúvida entre Kelvin e Giai. O Palmeiras, desde que foi eliminado na Copa do Brasil pelo Corinthians, está invicto, 5 vitórias e 2 empates. E agora tem esse compromisso contra o River Plate no Monumental de Núñez para mais de 80 mil pessoas nas arquibancadas. Local que o Verdão ainda não venceu na história. Em 4 partidas, 2 empates e 2 derrotas. Facundo Torres falou sobre esse compromisso duríssimo na noite dessa quarta. Ter esse jogo grande, por competición y título que marcan historia, así que nada, afrontando con mucha responsabilidad, hacer de todo por conquistar el juego, por pasar de fase, vamos a dar luta y dar usar pues 100% de nós para clasificar. Verdão que chega pela 13ª vez à fase de quartas de final da Libertadores. Ao lado do São Paulo, as duas equipes no Brasil que mais avançaram até esse momento da competição. E defende uma invencibilidade gigantesca contra adversários estrangeiros na Liberta. Há 23 jogos que o Palmeiras simplesmente não perde quando enfrenta adversários de fora do Brasil na competição. E se o Verdão não perde desde a eliminação na Copa do Brasil, o River também não perde desde a eliminação na Copa do Mundo de Clubes. Em 12 jogos, 6 vitórias e mais 6 empates. Aliás, os argentinos têm apenas 2 derrotas no ano inteiro de 2025. No banco de reservas, Marcelo Gallardo tem a dúvida do meio de campo, porque Galopo, ex-São Paulo, foi expulso na partida de volta das oitavas de final e é um desfalque sentido pelo técnico tricampeão da América. Uma vez como jogador, 2 vezes como técnico. No geral, River e Palmeiras estão literalmente empatados. 14 vitórias para cada lado e mais 18 empates. Na noite dessa quarta, muito mais do que uma vaga na semifinal da Libertadores, teremos o grande desempate. Se depender da torcida do Palmeiras, que estava à frente aqui do Hotel Madero em Buenos Aires, já sabemos quem vai vencer. Boa, Herreiro, e a gente tem aí aspas do técnico do River Plate, Marcelo Gallardo, 2 vezes campeão da Libertadores como treinador da equipe. Temos trabalhado muito esses dias para testar variações. Dependendo de como a série se desenrolar, temos variações. Isso é bom. Não será uma partida fácil, mas uma série equilibrada. Não será decidida na primeira partida. O Palmeiras defende muito bem e também tem presença ofensiva. É forte fisicamente e não precisa atacar muito para fazer o gol. É um time direto.
precisamos estar atentos a isso. Conhece bem, claro, o time do Palmeiras, está estudando o Palmeiras, o Gadiardo, que pode escalar amanhã Armani, Martínez quarta, que foi expulso no final de semana, Portilho e Ribeiro, Castanho ou Lencina. Ele só pode jogar nas quartas-feiras. Né? Exatamente, Martínez quarta. Nátio Fernandes, que fez gol no final de semana contra o Estudiantes, Montiel pelo lado direito, Acunha pelo lado esquerdo, uma força aí do River, os laterais. Laterais da Copa, né? E o Enzo Pérez. E aí o Driussi e Marcelo Salas, charado do chileno que... Homônimo. Foi campeão da Libertadores pelo River em 1996. Um provável Palmeiras com Everton, Giai ou Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Será que ele inventa 3 zagueiros com o próprio Giai na última hora? Vamos aguardar. Evangelista ou Andreas Pereira e Aníbal Moreno, Maurício ou Facundo Torres e Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque, a dupla Vitor Lopes ou Flaco Roque, como queiram. Júlio Gomes. O que é certeza é essa dupla de ataque, com o Flaco Lopes jogando né? Jogando como jogou contra o Inter. Será que o Gadiardo leu o livro do Abel? Porque lembra quando o Palmeiras elimina o River, que o Abel vai lá, o Gadiardo, parece que ele tá dando uma bronca no Gadiardo, mas ele tá falando, gosto muito de você, você é bom pra caramba e tal, li teu livro, um negócio assim. É isso aí. Será que o Gadiardo se interessou naquele tempo da Arábia, que não tá fazendo nada, por exemplo? Pode só ser, ganhando salário ali sem trabalhar. O River do Gadiardo não é o River do Gadiardo, né? É um time que joga menos do que jogava naqueles anos em que chegou seguidamente nas finais da Libertadores, por exemplo, em 18, quando foi campeão pela última vez, em 19, quando ficou a 1 minuto de ser campeão em cima do Flamengo, acabou levando a virada no finalzinho, os 2 gols do Gabigol. O Gadiardo é melhor com o River em mata-matas do que no Campeonato Argentino. Essas 2 derrotas do ano são realmente poucas, mas se a gente olhar para o que foi a temporada do River, não é uma temporada extraordinária, não foi campeão no primeiro semestre, no Mundial de Clubes é eliminado na primeira fase, empatando um duelo contra o Monterrey do México, quer dizer, né, se colocando numa situação de ter que decidir vaga contra a Inter de Milão, que obviamente não seria fácil. Foi um Mundial decepcionante. Acabou de passar na Copa da Argentina nos pênaltis contra o União de Santa Fé. Então, é um River inferior ao Palmeiras, mas é um clube gigante, uma camisa muito importante, muito pesada. Essas coisas importam na hora de um confronto direto. E vamos ver como é que o Palmeiras se comporta. A informação do Herrera é que o Palmeiras nunca venceu no Monumental de Nunes. A gente estava lembrando aqui fora do ar que aquele 0-3, né, aquela vitória por 3-0 na casa do River, que ajudou o Palmeiras a se classificar para a final da Libertadores de 2020, que seria decidida em 2021 contra o Santos, foi em Avejaneda, foi com portões fechados em outro estádio. Então, portões fechados, não sei se total ou parcialmente, agora eu não lembro, mas o Palmeiras ganha aquele jogo por 3-0, depois vai perder por 2-0 aqui no Allianz e ainda assim se classifica. Eu acho que a situação hoje é completamente diferente. O Abel é outro cara no Palmeiras. O Gadiardo, acho que também. Eu acho que o Abel está maior do que ele era em 2020. Eu acho que o Gadiardo está menor do que ele era em 2020. E eu acho que o Palmeiras hoje tem um time muito mais poderoso em relação ao River, coisa que não acontecia naquela situação. Mas uma coisa é ser poderoso, ter jogadores, ter gente para botar no campo. Outra coisa é a bola rolando, é a vida real, é jogar contra 85 mil pessoas hoje no maior estádio da América do Sul, no estádio em que mais cabe gente na América do Sul. Então é um confronto bastante difícil de prever aí, Tomás. Estádio que vai pulsar amanhã, vai ser um grande espetáculo e a gente, claro, vai contar tudo sobre essa partida amanhã, a partir das 11h30 da noite. Vamos fazer um palpite. Estava esquecendo o palpite. Você ia se livrar desse palpite. 1-1. E o teu? Eu acho que o River vai ganhar amanhã. O Palmeiras vai se classificar, mas amanhã 1-0 River. A gente volta daqui a pouquinho, mas antes, um recado da Isayami. No amistoso em 1947 que eu estava vendo aqui, o Palmeiras tomou de 6-0. Era um amistoso, faz tempo, da época que o porco era chamado de periquito ainda, né? Você tem inclusive números que a gente já colocou na tela. No geral, na Copa Libertadores e os últimos confrontos que aconteceram em 2020. Palmeiras 3-0 no River e 2-0 o River em cima do Palmeiras. O Palmeiras acabou sendo campeão porque teve um gol a mais aí.
Ô Berna, você quer fazer alguma pergunta sobre o Palmeiras? Porque depois ele vai trazer detalhes importantes do River Plate. Não, eu queria fazer uma pergunta sobre o ambiente envolvendo outro jogo. Então toca aí e depois a gente Outro fala. jogo na Argentina, o jogo de hoje. É, exatamente. Queria saber onde ele tá e como é que tá. Ué, mas já faça a pergunta, então. Então vamos lá, Herrero. Tudo bom, meu camarada? Como é que você tá? Rapidamente, em que bairro você está localizado nesse momento aí em Buenos Aires? Aqui é bem em frente ao Puerto Madeiro, né? A gente tá, como eu disse, atrás de mim, bem atrás de mim já é o Puerto Madeiro. Então, é uma região que fica a cerca de 10 minutos do Obelisco, né? Uma região bem central. E você vai me perguntar sobre os dois jogos de hoje, né? Inclusive, daqui a pouquinho começa Vélez Sarsfield e Racing. Um jogo muito importante pela Libertadores da América, um jogo decisivo do lado de lá da chave, né? A gente tá falando de Palmeiras e River Plate do lado esquerdo da chave, que tem como vencedor, né, dessa partida vai enfrentar São Paulo ou LDU, e do outro lado da chave, o Vélez enfrenta o Racing num confronto completamente argentino, além de Palmeiras, além de Flamengo e Estudiantes. Olha, meus amigos, olha, Berna, respondendo especificamente sobre o clima para esse jogo, rapaz, eu vi poucos torcedores com camisa do Vélez e do Racing, a gente esteve em Lanús mais cedo, e aí sim, o clima de jogo, alguns torcedores do Fluminense já passando no entorno do estádio, que fica a cerca de 1 hora aqui da capital, né, da Argentina, de Buenos Aires, e aí lá sim, falava-se muito desse jogo pela Copa Sul-Americana, mas na Libertadores da América, Vélez e Racing, nessa região onde eu tô, não se fala, não se pulsa tanto, mas é claro que a gente sabe que a Argentina falou em futebol, tem argentino, tem maluco no estádio, então o jogo começa daqui a pouquinho, certeza vai estar completamente lotado para um dos clássicos aqui da Argentina. Muito bem, muito bem. E com relação ao River, a gente quer saber muito porque o Galhardo saiu, voltou. No atual momento, o Galhardo ainda é tão querido como ele era antes pela torcida do River Plate, Herrero? Com certeza, isso deu pra gente sentir na frente do Monumental de Nunes hoje, né? Por quê, meus amigos? A gente traz os números de Galhardo como jogador e como técnico, né? Como jogador, ele conquistou 6 campeonatos argentinos e uma Libertadores da América. Como técnico, foram 2 Libertadores e mais um campeonato argentino. Então, um cara que tem estátua na frente do Monumental de Nunes e conquistou 3 das 4 Libertadores que o River tem, é uma unanimidade. Então, mesmo que o River não venha jogando bem, eu ressalto os números. São 41 jogos nessa temporada, 20 vitórias, 19 empates e apenas 2 derrotas. Mesmo que haja essa desconfiança, a torcida entende que o Galhardo elevou o patamar do River na América do Sul e tudo pode acontecer, principalmente numa revanche, como os argentinos tratam o jogo da noite dessa quarta-feira. Muitos lembram de 2021, né? Ainda é um jogo válido pela Libertadores de 2020, semifinal, que o Palmeiras venceu aqui na Argentina no campo do Independiente, é bom lembrar, né? O River estava reformando o gramado, por isso que jogou no campo do Independiente. O Palmeiras venceu por 3-0, a volta 2-0 para o River no Allianz Parque, e naquele jogo teve um gol anulado do River Plate pelo VAR, e os jogadores do River ficaram muito, mas muito nervosos. A torcida também fala que essa é uma revanche. Existe um acerto de contas para acontecer entre River e Palmeiras, e eles citam justamente esse confronto de 2025. Então, Galhardo e Abel têm uma relação bem interessante, né? Porque o Abel já disse em algumas entrevistas coletivas que lia os livros, que leu vários livros do Galhardo para montar estratégias pro Palmeiras. O Palmeiras, inclusive, ganhou um jogo do Corinthians por goleada, utilizando artimanhas do Galhardo que foram lidas pelo Abel Ferreira. Então, é muito interessante essa relação dos dois. Para fechar falando sobre a equipe do River, né? O torcedor do São Paulo fica pensando, rapaz, é sério que o Galopo faz falta pro River Plate? Sim, faz falta e faz muita. Por quê? Ele vem sendo titular, acabou sendo expulso no jogo contra o Libertad, um jogo que deu a classificação para o River Plate para as quartas de final. Ele não estará em campo e por isso que sente muita falta o torcedor do River e principalmente o Galhardo. Existe uma grande dúvida no meio de campo para saber quem vai substituir principalmente o Galopo, né? E aí a principal opção é que o Castanho, um volante um pouco mais defensivo, mais marcador, seja o escolhido, mas tem a opção também, é claro, de Juanfer Quintero, que é um jogador mais técnico, um camisa 10 legítimo. A tendência, de acordo com alguns colegas argentinos, é que o Castanho seja escolhido para reforçar esse meio de campo do River, que ainda tem Enzo Pérez e Nacho Fernandes. Lembram dele, do Atlético Mineiro? Então esse é o clima por aqui para River Plate e Palmeiras, meus amigos. Pois é, que coisa impressionante. A gente falou de praticamente todos os times argentinos, só não falamos do Boca, né? Deu vexame pro Aliança. Vexame, tá fora. E a gente costuma falar que lá a Bombonera pulsa,
Mas o Monumental, que é o maior estádio da América do Sul, amanhã a atmosfera vai ser excepcional, né, Herrero? Com certeza. Ingressos esgotados já há mais de uma semana. Mais de 80 mil pessoas estarão no Monumental de Núñez e o River liberou 2 mil ingressos para os palmeirenses que também esgotaram a área reservada para eles. Então, dá para chutar que a gente vai ter cerca de 82, 83 mil torcedores e a recepção do River vai ser muito bonita, vai ter mosaico, vai ter aquelas faixas vermelhas e brancas nas arquibancadas, assim como foi no último Superclássico, só que quem está esperando uma recepção, assim como foi no jogo contra o Atlético Mineiro no ano passado, né, com muitos fogos, foi a maior queima de fogos da Argentina em um jogo do River, isso não vai acontecer. Já foi garantido pela diretoria do River Plate e pelos torcedores que organizam essas festas que não teremos foguetório, porque a Conmebol pune o clube que faz esse tipo de foguetório. Então vai ser uma festa, entre aspas, silenciosa, sem fogos, somente com esses mosaicos e com bandeirão, com camisa gigante, porque o River teme ser suspenso para o jogo de semifinal, ter uma suspensão de mando para o jogo da semifinal. Então o foco é total nessa partida de quartas para jogar a semi no Monumental de Núñez e aí decidir a Libertadores fora de casa, né, no campo neutro. Mas é isso, recepção calorosa da torcida, sem fogos de artifício dessa vez. Então, o nosso Bernardo Fogueteiro, ele não gostou dessa informação. Mas ele se sensibilizou muito quando você falou que vai ter mosaico amanhã no Monumental de Núñez. Vão ter os trapos lá, né? As faixas às quais o Lucas Herrero se referiu. E desafio do Bahia, se quiser colocar o recebimento, como eles falam na Argentina, de River Plate e Atlético Mineiro no ano passado, vocês vão ver o que é uma festa de torcida. Que era acontecer aquilo no Brasil, né, Herrero? Hoje não acontece mais, só acontece na Argentina. Com certeza, mas existe o grande medo de pegar uma punição justamente na próxima fase, né? Já pensou ficar semifinal longe do Monumental de Núñez ou sem torcida? Então por isso que, infelizmente, esse tipo de punição acaba acontecendo e no fim das contas a torcida do River vai apoiar, vai empurrar, mas sem aquelas imagens maravilhosas, aquela catarse que aconteceu no jogo contra o Atlético Mineiro, que foi eliminado do River Plate, né? Mesmo com todo o foguetório, o River acabou sendo eliminado pelo River Plate. Aliás, só uma última informação rápida, acabei de receber. Palmeiras pousou neste exato momento. Palmeiras está em solo argentino, está em Buenos Aires, na verdade está em Ezeiza, né, que é um pouco mais longe, fica cerca de 1h10 desse hotel aqui em Puerto Madero. Então deve chegar aqui a delegação palmeirense daqui a 1h10, 1h15, 1h30, mais ou menos. Tá certo? E é isso. Duelos entre Gallardo e Abel Ferreira. Gallardo contra equipes brasileiras, 6-4 para o técnico argentino. Ele tem uma leve vantagem quando enfrenta os brasileiros em mata-matas. Legal. Lucas Herrero, muito obrigado pelas informações. Quem é que está com você de repórter cinematográfico, Herrero? O grande, o gigantesco Rafael Pinotti, que traz essas imagens maravilhosas para vocês aí do Hotel Madeiro e de Puerto Madeiro nesse fim de tarde, esse entardecer sedutor aqui de Buenos Aires. Legal, mande um abraço para ele, bom trabalho para vocês. Obrigado, grande abraço para vocês. Quiserem é só chamar. Muito bom. Vai lá para Puerto Madeiro, que é um local, como ele disse, tem restaurantes e bares, está sendo copiado, foi copiado em Belém do Pará. Quem já foi para Belém do Pará tem algo muito parecido e é espetacular. Você está ali nas docas, né, em Belém, e Santos, a cidade de Santos, está fazendo a mesma coisa. Projeto que tinha 50 anos, agora está saindo do papel e agora estão conseguindo fazer parecido com o que é em Buenos Aires, na Argentina, um lugar bem bacana. Meus amigos, o que dizer desse jogo de amanhã? Como disse o Lucas Herrero, uma das dúvidas do Abel estaria ali no meio campo entre o Andréas ou o Evangelista, quem é que começaria a partida. O Andréas acabou de chegar. Vocês acham que o Abel já sai com essa novidade, não? Eu acho que não. O Andréas de titular amanhã? Eu acho que não. A informação foi do Não. Pode ser, pode acontecer. Eu, se tivesse que apostar todo o seu dinheiro, que é muito, eu diria que não. Ele vai com o Lucas Evangelista. É o jogo mais complicado do Palmeiras aí no curto prazo. Então, o Abel não é um cara muito afeito a ousadias, assim. Logo, o jogador chega, já vai para o jogo, tal. Não vai me surpreender se isso acontecer. Agora, sobre o River, uma coisa me intrigou nesse final de semana. O Gallardo mudou a forma de o River jogar contra os Estudiantes. Jogou com 3 zagueiros.
Não sei se por causa da proximidade com o jogo do Palmeiras. Ele jogou com o Martínez quarta, que foi expulso, Portilho e Riveiro. Se ele mantiver esse esquema aí, haverá novidades aí, haverá uma casca de banana, como você fala. Porque uma mudança como essa não cabe improvisação. Você tem que treinar antes, de algum jeito, né? Você não vai fazer do dia para a noite, vamos mudar o sistema de zaga. E a mudança faz sentido porque o Palmeiras joga com 2 centroavantes enfiados, né? No caso, o Vitor Roque e Flaco. Eu não me surpreenderia também se o Abel mexesse. A gente falou bastante da vitória do Palmeiras em Avejaneda, lá em 2021, né? Válido pela Libertadores de 2020, 3-0. Naquele dia o Palmeiras também atuou com 3 zagueiros e uma dupla de ataque, Luiz Adriano e Rony. Então eu não descarto a possibilidade de Abel Ferreira utilizar 3 zagueiros. 3 zagueiros de origem, não necessariamente. Ele pode transformar o Piquerez num terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, assim como ele atuou contra o Flamengo na final da Libertadores de 2021. E o Felipe Anderson fazer uma espécie de um ala pelo lado esquerdo. Jogo contra o Universitário do Peru, válido pela Libertadores deste ano, o Palmeiras atuou dessa forma, com 3 zagueiros e o Felipe Anderson fez um ala pelo lado esquerdo. Ou então a entrada do Bruno Fux no miolo de defesa, aí Murilo, Gomes e Bruno Fux, os 3 zagueiros, com o Piquerez sendo o ala pelo lado esquerdo, porque o River joga com 2 atacantes também de frente. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram a partida de hoje entre River Plate e Palmeiras. Tem tudo para ser um jogaço e vamos ver se o Palmeiras sai de lá com resultado positivo. Os comentaristas debateram aí, pessoal, essa imagem do histórico, né? Entre Palmeiras e River Plate. Jogos 8, com 3 vitórias do Palmeiras, 2 do River e 3 empates. Gols marcados, o Palmeiras fez 17, o River Plate 11. Aí pela Libertadores foram 4 jogos, 2 vitórias de cada. Gols marcados, o Palmeiras marcou 6, o River 3. Últimos confrontos, Palmeiras 3-0 e River Plate 2-0. Aí no asterisco, né, Palmeiras nunca foi eliminado pelo River Plate em mata-mata da Libertadores. Então, Palmeiras nunca foi eliminado, né, que continue aí esse tabu. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.